Confissões de um estadista. Jonas Malheiro Savimbi. Enquanto promotor do movimento da Zona Sul de Angola, eu, Jonas Malheiro Savimbi, nascido no Andulo em 1934, enquanto revolucionário e promotor da luta pela libertação de Angola, reuni jovens de toda a parte sul e com estes jovens alguns deles formamos o movimento UNITA, União Nacional para a Libertação Total de Angola. Desde muito jovem entrei para a guerrilha na esperança e no intuito de combater um inimigo comum, que se tinha espalhado por toda a África. Juntamente com os camaradas espalhados pela zona norte e este de Angola, traçávamos planos para combater a ofensiva colonial. Neste processo sigiloso, perdemos muitos camaradas, muitos deles foram mortos pela polícia salazarista, PIDE, que com a mínima desconfiança executavam o cidadão, sem deixar qualquer rasto, e foi assim que, sigilosamente, passamos a reunir condições para combater o nosso inimigo comum. Havia outros movimentos espalhados por Angola, mas os mais marcantes foram a FNLA, do camarada Holden Roberto, e o MPLA, criado e fundado pelo Mário Pinto de Andrade, e nós, UNITA, que me tinha a mim como representante. Sozinhos, era difícil combater e expulsar o clone. A ideia quando entramos nesse processo sempre foi erradicar definitivamente vestígios do colonialismo em Angola, por isso é que nos unimos, para garantir que esta luta ocorresse ao mesmo tempo em todo o país, deixando o inimigo comum completamente desprevenido e desarmado. A ideia no princípio era que com a expulsão do clone passaríamos a ter uma governação em que nós, UNITA, ficaríamos com a parte sul, a FNLA com a parte leste e o MPLA com a parte norte que incluía Luanda, Bengo, Malange, Kwanza Norte, Uige e Zaire. Nós, UNITA, ficaríamos com a parte sul, Bié, Huambo, Benguela, Namíbia e o resto do país ficaria com os camaradas da FNLA. Entre nós as negociações correram muito bem. Focamo-nos no objetivo que era derrubar o colono, mas, entretanto, quando se começou as negociações com o governo português, as coisas passaram de um nível para o outro, em que nós deixamos de compreender o que é que falhou neste processo que envolviam apenas os três movimentos. Partindo eu do princípio que os camaradas Agostinho Neto e Lúcio Lara, entre outros, teriam feito acordos à parte com Portugal que lhes garantisse a proclamação da independência e o governo do MPLA com o novo governo de Angola. Uma vez que, a 11 de novembro de 1975, camarada Agostinho Neto proclamou a independência de Angola, sem que os camaradas dos outros movimentos tivessem sido informados, o que criou desconfiança neste processo doloroso e sangrento para todos os angolanos, pois foi a partir destes erros do passado que mergulhamos numa guerra que durou longos anos. Numa tentativa de remediar a situação, celebramos os acordos de Alvor para que realizássemos as primeiras eleições, uma vez que Angola já era independente e já havia um governo formado, acordo este que, novamente, não foi cumprido por parte do MPLA, pois era suposto que se realizassem eleições em outubro de 1975, situação esta que não ocorreu. O camarada Agostinho Neto na altura propôs-me o cargo de Ministro das Relações Exteriores que, posteriormente, viria a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro, situação esta que para mim foi vista como uma tentativa de golpe que me levou a refugiar nas matas e formar a minha tropa, fazer alianças com os sul-africanos e os americanos porque era evidente que o movimento MPLA jamais teve interesse de garantir a união do povo angolano. Se nós, como seus irmãos, tinha traído, não eram pessoas dignas da nossa confiança, assim, ficou marcado o processo todo entre os três movimentos. É claro que, da minha parte, houve mais rebelião, porque me senti traído e ferido pelos meus próprios irmãos, que por várias vezes forjaram situações e em momento algum chegaram a cumprir os acordos internos ou internacionais. A guerra foi motivada por estes sentimentos em que eu, enquanto presidente da UNITA,
Pretendia garantir o crescimento econômico e social do país, valorizar o angolano de Cabinda-Alcunen, erradicar os portugueses, que apesar de terem ficado, continuaram a explorar as grandes empresas e pequenos negócios, deixando o angolano cada vez mais empobrecido. Quando se instalou a República do Partido Único, passou-se a criar o lema de que o mais importante era resolver os problemas daqueles que se identificavam com a ideologia do MPLA, vulgo militantes, e o resto do povo que não estava alinhado a estes movimentos era perseguido e assinado. Muitos deles foram queimados vivos e apelidados de UNITA ou FNLA, considerados personas não gratas que tinham como intenção desestabilizar a pátria, promover o caos social e derrubar o governo. Foram várias histórias falsas que se criaram à volta da UNITA e da FNLA, pois o MPLA queria, a qualquer custo, erradicar a presença destes movimentos que foram tão importantes para o alcance da independência quanto o MPLA. Portanto, foi uma era sombria, pois deixamos de perseguir o colono, que era o nosso inimigo comum, e passamos a perseguir a nós mesmos como verdadeiros predadores. Nunca foi do nosso interesse, nem da nossa vontade partirmos para uma guerra, mas na situação em que nos encontrávamos, o único caminho a seguir era a guerrilha, pois o MPLA já tinha o apoio dos russos e dos cubanos, o que nos vimos obrigados a fazer alianças estratégicas para conseguirmos durar os anos que duramos nesse processo de guerra. A instituição do Partido Único veio reconhecer as nossas desconfianças em que o único interesse que o MPLA tinha era de distribuir as riquezas entre os seus amigos e compatriotas, pela via do desvio do dinheiro do petróleo e do diamante, deixando o resto do povo na miséria, e o tempo à medida que foi passando foi dando respostas às nossas inquietações, fazendo com que nos mantivéssemos fortes e convictos de que o melhor caminho a seguir era partir para uma guerra e derrubar um governo ditatorial, que nunca teve interesse de resolver os reais problemas do povo. NDADECACUSUNTITILALAPO. Foi assim com o camarada Agostinho Neto e que se perpetuou com o camarada dos Santos. O fosso entre os pobres foi aumentando e os seus camaradas continuavam a engordar à custa do erário público. A guerra para mim sempre foi o último recurso, mas diante do cenário que se tinha levantado, não tivemos alternativa senão recorrer ao barulho das armas, pois éramos todos filhos de Angola e a ideia sempre foi gerir em conjunto este processo com lealdade e irmandade para garantir uma passagem tranquila e produtiva, velando sempre pelos interesses do povo. Não fui eu quem começou a guerra. Ela começou após a violação por parte do MPLA de todos os acordos celebrados e que os não cumpriu. Foi neste ato de incumprimento que nós, enquanto oposição, demos início a uma retaliação para repor a verdade dos factos, porque com o MPLA há diálogos, mas não há acordos que sejam cumpridos, e o tempo serviu de prova. Mesmo com a minha morte só houve o calar das armas porque fomos obrigados a reconhecer o governo do MPLA. De outra forma teríamos todos sido aniquilados mesmo antes dos acordos de paz. É uma história amarga, em que se fossemos mais inteligentes teríamos escrito um livro de registros para que todas as gerações vindouras soubessem da nossa bravura enquanto revolucionários, mas a ganância pelo poder por parte do MPLA deixou-nos mergulhar nas sombras do medo e da perseguição gratuita, por causa da sede de governação, porque em tempos passados era suposto que nos concedessem a governação de uma parte de Angola. Nem isso nos foi concedido. Quando se introduziu o slogan "Um só povo, uma só nação", veio a certeza que a solução para os nossos problemas passariam ou pela via das eleições ou pela via da queda do regime que se tinha instalado. A violação dos acordos pelo MPLA deixou bem patente que, do ponto de vista político e de todo processo de luta pela libertação dos países que estavam sob a opressão colonial, o MPLA, na voz do seu representante, camarada Agostinho Neto, deixou bem claro que só poderia haver acordos clandestinos para que se chegasse ao nível que chegamos, porque, no meu entender, até mesmo do camarada Oldano Roberto, a única explicação que se poderia ter era tração, e o resultado desta tração foi ter desembocado
Neste conflito armado que durou anos de luta, de perdas de vidas humanas, não quero fazer análises precipitadas. Mas naquela altura, caso a união fosse cumprida, teríamos resultados satisfatórios, teríamos desenvolvido Angola e a África, mas infelizmente não conseguimos, porque caímos numa cilada. Para manter esta cilada, foi-se criando o culto do Partido Único, promovendo e arrastando todos os irmãos que não compactuavam com este sistema, causando aniquilamento de caráter e até mesmo culto satânico, pois foi por esta via que todos nós fomos diabolizados e afastados da governação do país. Camarada Agostinho Neto, sendo de forma forçada o primeiro presidente de Angola, tinha a responsabilidade de unir todos os irmãos de Cabinda ao Cunene, mas o aprisionamento pelos erros cometidos no passado deixou-o cada vez mais fraco, fazendo crer que o álcool fosse o seu único amigo e fiel companheiro. Arrastou-nos a todos a verdadeiros labirintos, onde foi fácil de entrar e difícil de sair. Tal é que a sua governação foi coroada por um curto prazo, mas infelizmente não teve a coragem de corrigir os erros cometidos no passado. A minha luta sempre foi para unificar os angolanos, preservar aquilo que era o património comum e fazer com que todos nos sentíssemos em casa, numa pátria que durante vários séculos nos tinha sido retirada. A minha luta tinha um nome: pátria, a nação que me viu nascer, que eu quis dar toda a minha vida para que todos os angolanos se sentissem verdadeiros filhos amados, em que pudessem sonhar, criar, reviver o passado, sempre olhando para um futuro promissor, onde a paz fosse para todos e que o amor pudesse ser sentido por todos aqueles que quisessem fazer parte desta grande nação, a nação angolana. Fomos quase todos forjados na guerrilha, mas ainda assim o nosso sentimento sempre foi e esteve ligado à pátria. Uma pátria que viu milhares dos seus filhos partirem sem regresso, mas que nos nutriu no coração de todos aqueles que ficaram com vontade de continuar a lutar para que pudéssemos alcançar a independência e a paz social. Os movimentos de libertação nacional forjaram-nos em sermos bravos para que as forças nos mantivessem firmes para enfrentarmos todos os obstáculos que nos eram colocados todos os dias, mas a confiança e a perseverança no alcance da independência fez com que nós pudéssemos garantir não só a independência total de Angola, mas também ajudar a independência de todos os irmãos africanos e todos os oprimidos. Por esta via jamais poderíamos ser considerados fracos, porque a força e a bravura sempre estiveram presentes nos nossos corações. Angola foi um palco de vários derrames de sangue, mas é importante referir que há outros caminhos a seguir para que ninguém mais se sinta um filho pródigo, pois o amor deve prevalecer entre os povos espalhados por Angola.